E na história de hoje, a gente vai ver um negócio interessante. Ellen White escreveu bastante sobre como a gente ter boa saúde. A importância da gente ter boa saúde. É importante a gente estudar, a gente fazer bastante coisas. Olha aqui, ó, vai prestando atenção comigo. É bom a gente fazer atividades para a cabeça, brincar de Lego, estudar, é necessário e tal, mas a gente também tem que fazer exercício, a gente tem que equilibrar as atividades. Um dia, pouco tempo depois que Ellen White, eles já tinham casado, né, com o Tiago White, aí o Tiago White ficou o quê? Olha só o que aconteceu com o Tiago White. Alguém já ficou doente aqui? Todo mundo já ficou, né? Todo mundo fica doente. E o Tiago White ficou doente. Ele estava muito, muito doente. E quando a gente está doente, muitas vezes a gente procura quem? Procura um médico. E o médico muitas vezes receita o quê? Um remédio, um medicamento. No tempo de Ellen White, no tempo do Tiago White, não tinham muito, a medicina não estava muito avançada, mas eles tinham alguns recursos. Mas Ellen White teve um pensamento muito interessante. Deus deu uma ideia muito interessante para ajudar a curar a doença dele. Vocês sabem que remédio foi esse? Um remédio diferente. Ellen White teve essa ideia, aí ela chamou o filho dela, chamou o William. William, vem aqui. Olha aqui, William. Ela ficou pensando, eu vou curar a doença dele vai ser curada. Ela chegou para o filho dela, para o William, e falou, vai lá comprar o quê? Quando a gente está doente, a gente tem um remédio. Ele foi lá comprar os remédios. Que remédio será que era esse? E lá veio o William com os 2 remédios que ela falou para comprar. Que remédio é esse? Uma enxada. E que remédio é esse? Rastelo, ancinho. Não deixa de ser uma espécie de um arado, mas sabe para que a gente usa isso aqui? Sabe para que a gente usa isso aqui? Não? Já vou explicar. Eles tinham plantado o capim, as coisas ali para fazer o alimento dos animais e tal, para ter o alimento dos animais, né? Os capins ali, tinha plantado, e o Tiago estava doente, chegou a época de colher aquele material, né? E os vizinhos ajudaram, eles foram lá, cortaram tudo. Aí o Tiago continuou assim com aquela carinha de doente. E aí ela falou assim, não, você precisa se mexer, você precisa ir lá ajudar a colher. Não dou conta. Então você vai, você precisa ir, você precisa se mexer. Não vou, até que ela convenceu. Ele viu que não ia ter jeito, que a tia Ellen White lá jogava pesado com ele. Falou assim, não vai ficar, você precisa se mexer. Aí ele, no começo, ele só ia puxando o cavalinho com a carroça, enquanto ela e o William iam colocando o feno na carroça. E ele começou só caminhando um dia, no outro dia ele caminhou um pouquinho mais rápido, até que ele começou a juntar um pouquinho. De repente, aconteceu o que com o Tiago? Ele estava curado, ele estava bem. Por quê? Porque ele fez aquele exercício que ele precisava, o corpo dele estava precisando daquele exercício. Então, crianças, às vezes a gente está doente, às vezes até por muita atividade, muito exercício que a gente fez, a gente pode ficar doente. Mas às vezes a gente pode ficar doente por falta de exercício. A gente tem que prestar atenção ao que o médico diz. Às vezes ele diz, olha, nessa situação você vai ter que ficar em repouso durante 2, 3 dias, uma semana. Ou o médico vai dizer, com essa doença aí você não pode ficar parado, você tem que se mexer para o corpo se recuperar. Tá bom? Sempre na nossa vida a gente tem que equilibrar as atividades mais de cabeça, mais intelectual, com as atividades físicas. E Deus vai dar cura, vai dar muita vida e muita saúde pra gente, tá bom? Vamos fechar o olho e vamos fazer uma oração?